Nessa última semana, eu fui bombardeado por todos os lados com inteligência artificial. Desde o dia que eu passei no trabalho e as reuniões que eu tive, e o evento que eu frequentei, com empresários e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, minha esposa e eu colocamos duas IAs para conversarem. E o resultado meio que nos surpreendeu. Seja muito bem-vindo ao episódio 2 do podcast Dev Mundo. No episódio 1, a gente teve também uns assuntos bem legais que a gente discutiu aqui, falando sobre o mercado de TI nos Estados Unidos e aqui na Europa. Foi bem interessante. Mas agora, nessa semana, eu vou estar trazendo para vocês um assunto que, é claro, não é novidade, mas que todo mundo curte bastante, que é falar sobre inteligências artificiais. Cara, eu acho que tem muita coisa interessante pra gente falar. Não só vamos falar das novidades, mas vamos falar também um pouquinho sobre como isso tem funcionado no dia a dia e até no mercado, como é que o mercado tem enxergado elas. Eu trouxe assuntos bem legais aqui, vários insights maneiros, acho que você vai gostar bastante. Bom, esse podcast é um projeto novo que eu estou desenvolvendo, como você sabe, e eu gostaria de convidar você para continuar nos acompanhando, se você estiver assistindo, né, pela plataforma vermelha do Google. Você então já se inscreve no canal, ou se for por alguma plataforma de streaming, já vai nos acompanhando, já clica aí em seguir para continuar curtindo os próximos episódios que eu vou estar publicando aqui. E é claro, compartilha também com outras pessoas que possam ter interesse. Mas é isso, gente. Hoje a gente vai estar falando sobre o mundo das IAs e sobre tudo o que tem acontecido recentemente. E olha que não faltou novidade nessa última semana. Eu não estava esperando que eu fosse ser tão bombardeado por um assunto que é tão comum, uma coisa que assim, a gente já tá meio que acostumado, né? Inteligência artificial já tá em todo lugar. Mas enfim, como eu estava falando na semana passada, eu fui convidado para estar num evento, né, que acontece no escritório compartilhado, que atualmente eu tenho usado com a minha empresa, com a empresa que eu trabalho, né? E o meu chefe, o CEO da empresa, ele tem muitos amigos e muitos conhecidos de outras empresas, empresários até, tudo mais. E daí um deles, que não é empresário, mas ele é um desenvolvedor já com bastante experiência, ele organiza um evento bem legal, onde a gente troca muitas ideias e a gente até aprende bastante uns com os outros ali. Sempre tem um tema que está sendo abordado, a gente ouve de empresários da área de TI e tudo mais. Foi bem interessante dessa semana, onde, na verdade, foi até o meu primeiro, né? Eu nunca tinha ido antes, até porque eu sou muito novo na empresa. Mas o chefe, ele tem me levado bastante para poder participar de algumas coisas, e esse foi um convite que eu gostei muito de ter aceitado. Esse encontro, a gente estava falando especificamente sobre um tema que não é exatamente IA. O tema que foi abordado nesse dia foi sobre o uso de ferramentas como o Make, no caso especificamente o Make, né, do make.com, para automatizar tarefas da vida, até mesmo coisas de trabalho e tudo mais, só que principalmente ele focado em tarefas do dia a dia. Então, o desenvolvedor que estava levando esse tema, ele até comparou algumas ferramentas ali essas ferramentas de automação que a gente conhece como Zapier, por exemplo, que eu acho que é a mais famosa no mercado, até por ser mais intuitiva, mais user-friendly, né? Tem uma interface até mais bonitinha e tal. Interface, desculpa, é o costume. Mas enfim, e aí o tema foi se desenvolvendo, foi bem interessante, a galera foi compartilhando um pouquinho também das suas experiências próprias, mas o foco é sempre do desenvolvedor que está levando o tema e está apresentando ali para a galera. Daí então, começou-se um debate sobre a possibilidade de usar IAs para melhorar o output da automação, porque assim, a automação ela vai funcionar em várias etapas, e às vezes o output não vai ser bom o suficiente, né, para conseguir dar uma continuidade legal, então tem que ficar corrigindo, tem que ficar melhorando ali como você vai estar passando aquela informação. Então, levantaram essa questão: e se a gente usasse a IA para melhorar o output de uma informação de um ponto A para um ponto B? E todo mundo começou a falar a respeito disso, o que seria uma coisa até interessante, porque vamos pensar, por exemplo, eu tô gerando aqui, eu não sei, não consegui pensar rápido aqui o suficiente, mas digamos que eu esteja gerando uma lista, e essa lista, ela tem vários tópicos interessantes que eu quero que no passo 2, esses tópicos façam uma busca na internet e no passo 3 me retorne ali um resumo dos principais links encontrados.
Então, se do passo 1 para o passo 2, por exemplo, né, os temas que eu coloquei não ficarem muito bem explicados, não ficarem de uma forma que o passo 2 vai conseguir entender bem para fazer a busca, então ao invés de dar uma falha no output ou no input e tudo mais, ou eu ver que o resultado final não foi bom o suficiente, eu tenho que ficar repetindo, eu poderia simplesmente colocar uma IA que funciona ali entre o passo 1 e o passo 2 para melhorar o output, né? Melhorar a informação que está sendo passada e já deixar estruturada de uma forma que o passo 2 vai receber perfeitamente, diminuindo muito o nível de falhas. E isso foi um debate levantado, todo mundo entrou bastante nisso e parece que foi bastante interessante, mas ali começamos a nos aprofundar um pouquinho mais sobre nossas experiências com inteligências artificiais. E aí você vai, quando você participa de eventos assim, você vai descobrindo muitas coisas interessantes. Eu descobri, por exemplo, que muitos empresários de TI hoje em dia estão investindo cada vez mais nas IAs, para não serem mais dependentes de serviços populares, assim, como o Google, por exemplo. Então, muitos deles não estão gostando de políticas relacionadas dentro das empresas, né, como o Google, a forma como eles vão lidar com determinadas tarefas, o tipo de serviço que eles vão estar cobrando e o resultado que eles vão estar entregando, até mesmo a gente sabe que nós mesmos somos produtos do próprio Google. Então, quando você faz uma pesquisa, você vai ter ali respostas, né, resultados muito intencionais ali, visando usar você como um produto de quem está pagando melhor para poder ranquear os resultados e tudo mais. E tudo isso é uma coisa que os empresários, principalmente do ramo de TI, não estão curtindo, então eles têm investido cada vez mais nas IAs para não serem mais, no futuro próximo, dependentes desses serviços. E é claro que isso a gente imagina que não é 100% funcional, né? Porque em algum momento as IAs também vão precisar de dinheiro, né? Os desenvolvedores, as empresas estão por trás ali. E ali vai acabar rolando também investimentos de. Como é que eu posso dizer? Propagandas e coisas que podem ajudar a deixar as respostas um pouco mais não intencionais, mas direcionadas a determinado tipo de produto, determinado tipo de público e tudo mais. Enfim, coisas que a gente já vê hoje acontecendo no Google, por exemplo, podem acontecer facilmente no futuro próximo com as IAs. Mas os empresários de TI hoje têm investido muito nas IAs para elas se desenvolverem cada vez mais e até serem utilizadas, né, de maneira um pouco mais eficiente dentro das próprias empresas, o que reduz custo, principalmente de tempo, porque tempo é dinheiro, então reduz custo. Mas também foi levantado um problema a ser debatido que a gente já sabe que existe há muito tempo e a gente, é claro, não consegue ainda confiar 100% nas IAs porque elas ainda têm um grande problema de alucinação. Esse é o termo que a gente, desde que as IAs começaram a surgir, há pouquíssimo tempo até hoje, a gente ainda tem um pé atrás, porque a alucinação é um problema que vai cada vez mais nos atrapalhar, principalmente quando a gente percebe que as respostas estão ficando cada vez mais convincentes. Elas estão parecendo cada vez mais inteligentes, mas nem sempre o que elas estão falando de fato condiz com a realidade. Então, é um problema que também foi debatido ali e a galera começou a compartilhar um pouquinho das suas experiências com as alucinações das IAs. No meu caso, eu não cheguei a compartilhar, mas eu também tenho muitas experiências de alucinações e eu acho que o mais recente é quando eu precisei fazer um resumo das principais notícias da semana na correria ali, porque eu ia fazer o episódio do podcast do outro cafezinho gringo que eu tenho no canal com a minha esposa, onde a gente fala sobre a vida aqui na Holanda, na Europa e tudo mais, e eu precisei de última hora fazer um resumo das últimas notícias mais importantes que aconteceram naquela semana, para eu poder pesquisar mais aprofundado ali e fazer o meu resumo do que estava acontecendo ali. Na hora de eu pedir esses resumos importantes para a IA, eu usei as melhores IAs que eu tinha ali em mente na hora e todas me trouxeram resultados bem decepcionantes, assim, bem alucinados mesmo. Elas estavam quase que ele praticamente inventando notícia. E eu pedia para colocar os links e as fontes,
e eram paradas meio inventadas, sabe? Alguns, e é aí que vem a parte que é mais perigosa, porque ela fez resumo de notícias e colocou o link, mas o link não era real. Apontava para um site real, para sites de notícias reais, mas não era para a página de uma notícia real. Ia logo para uma página de erro, porque a notícia não existia. E às vezes ela apontava para uma página de categoria de notícias. E lá dentro dessa página eu conseguia ver mais detalhadamente ali as notícias e tudo mais, mas nada de fato relacionado àquilo que aquela IA dizia ser a verdadeira notícia, né? Então isso foi um grande problema para mim, porque eu perdi muito tempo e tive que ficar procurando manualmente notícias e tudo mais. E assim, antes de você começar a tentar imaginar o que eu posso ter tentado usar, qual IA que eu tentei usar ali, o problema que aquilo gerou, cara, de fato, eu usei o Gemini Advanced e o ChatGPT 4o, eu acho que é assim que se pronuncia, sei lá. E ainda assim, os resultados foram bem decepcionantes, com muita alucinação. Então, ainda é um grande problema para mim. Mas, para muitos outros casos, as alucinações das IAs ainda são considerados ainda é, né? Ainda é considerado um problema de 2023, uma coisa que hoje em dia já não faz muito sentido. Mas é claro que isso vai depender bastante da área que você está utilizando, aonde isso está sendo aplicado. Se você precisa de uma coisa mais realista, uma coisa mais pé no chão, que tem a ver ali com notícias de fato e tudo mais, você tem que estar preparado para ela viajar bastante na maionese. Mas é claro que para tarefas mais comuns do dia a dia e tudo mais, é bem possível entender que para muitas dessas tarefas, elas já não alucinem mais tanto quanto fazia no passado. Hoje a gente já consegue ter uma consistência melhor para algumas coisas, algumas tarefas, principalmente essas mais ligadas no dia a dia e não tão dependentes de informações concretas e super verídicas, como o caso, é claro, de notícias. Ahn, e sim, hoje a gente consegue ter um pouquinho mais de confiança em IAs para algumas tarefas, como eu falei, bem mais específicas e bem mais cotidianas, eu acho que eu posso dizer assim. Mas enfim, nesse mesmo evento, de todas as coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu aprendi e tal, e das pessoas ali que foram compartilhando, eu acho que a que mais me chamou a atenção foi o empresário que eu conheci naquele dia, que ele estava lá, e ele simplesmente, tranquilamente, soltou uma das bombas mais interessantes que eu não esperava de fato ter ouvido naquele dia. Aquele empresário, ele trabalha com outras coisas ali relacionadas a TI e tudo mais, mas especificamente ele fez um projeto bem aberto, assim, que ele não estava esperando ter nenhum resultado concreto com isso, mais uma coisa de teste, uma coisa mais pessoal ali, mas ele liberou isso para o público. E é simplesmente um site no qual todo o conteúdo foi criado usando o chat GPT. Aí parece tipo, beleza, qualquer um pode fazer isso. Mas a ideia que ele teve foi genial, porque ele criou um site que ajuda pessoas a explicarem assuntos complexos para crianças. Ou seja, pais que querem falar sobre assuntos difíceis, assuntos delicados com crianças, querem ensinar isso de uma forma que ela consiga entender claro, sem estragar muito da inocência dela, ou até mesmo professores que querem falar sobre um assunto muito complexo e eles não sabem muito bem uma linguagem como usar para que a criança entenda. Esse site, ele usa o ChatGPT para traduzir esses assuntos. Ele cria artigos completos, com imagens, com textos, com exemplos, com tópicos, tudo numa linguagem ensinando o adulto a explicar isso de uma maneira simples que a criança vai conseguir entender. Isso é tão genial que o cara tá tendo realmente um grande retorno. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas o que ele faz, o processo que ele criou para fazer esse site é assim, bem simples. É um blog, então ele criou ali uma estrutura bem simples de blog, tudo também gerado com o ChatGPT, então algumas partes da estrutura já foram geradas ali, ele só fez algumas modificações, como ele é desenvolvedor, então ele tem algum conhecimento, e ele usou o ChatGPT para buscar, ele faz isso até agora, para continuar abastecendo o site. Ele usa o ChatGPT para buscar os principais tópicos de busca, né? Então ele vai dar uma olhada e ver, tipo,
quais são os principais tópicos de busca sobre temas, sobre assuntos do momento. E ele também usa a IA, né, para conjecturar temas. Então, tipo, vê aí quais são os temas provavelmente mais procurados no momento e temas que os pais talvez estejam nesse momento mais procurando na internet para achar formas de explicar para os seus filhos, ou então para eles aprenderem temas que as pessoas que estejam tentando aprender no momento e que sejam relativamente complexos. Então a IA já lista uma série de temas para ele, com palavras-chave e tudo mais, e ele usa a própria IA para gerar um prompt de busca. E esse prompt de busca vai trazer os resultados que são informações mais completas sobre o tema, e o prompt também vai gerar todo o artigo. Então, nesse prompt, ele vai usando tema por tema e vai gerando um artigo completo com uma explicação para a criança. Se eu não me engano, ele exporta tudo isso em formato de JSON, eu não tenho certeza. Mas vai tudo ali: imagem, título, subtítulo, textos, tópicos, perguntas e tudo mais. Tudo isso simplesmente gerado em pouquíssimos minutos usando o ChatGPT. Ele pega aqueles, sei lá, 20, eu não sei quantas dezenas ele gera por dia, de artigos, ele copia aquilo, coloca no site e pronto. O site acabou de ser atualizado com mais algumas dezenas algumas dezenas de artigos. Algumas dezenas, desculpa. O meu português tem falhado bastante já desde o último ano. Mas enfim, algumas dezenas de artigos simplesmente criados rapidamente usando palavras-chave e um prompt de busca com o ChatGPT. E eu achei aquilo genial, porque eu já tinha usado o ChatGPT para poder entender assuntos mais complexos, para ele me explicar como se eu fosse talvez uma criança. Eu posso talvez ter feito isso já, mas o cara realmente elevou isso a um nível de eu vou colocar isso de uma forma mais fácil para as pessoas facilmente acessarem e já terem tudo muito bem estruturado ali, com imagens ilustrativas e tudo mais. Eu achei totalmente genial essa ideia. E acaba que hoje o site dele está muito bem ranqueado também na internet, porque o próprio ChatGPT gera boas palavras-chave e tudo mais que ajuda nas ferramentas de busca, né, no famoso SEO. Então o site dele fica bem ranqueado e muitas pessoas chegam a esse site e encontram as respostas que estão procurando. Então hoje a gente tem uma nova forma de se ganhar dinheiro na internet que muita gente não estava pensando. Muita gente provavelmente já pensou, como ele, mas outras pessoas não. Muita gente está pensando, vou fazer livro usando o ChatGPT. Muita gente está fazendo isso, está vendendo, está ganhando dinheiro, qualidade duvidosa, mas tá funcionando. E gente que faz música usando inteligência artificial para poder vender e tal, tem funcionado. Não sei se vai funcionar por muito tempo, porque, né, isso tem tudo entrado em discussão, até onde as IAs têm se inspirado. A gente viu até recentemente o filme Emília Pérez, né, que usou várias inteligências, em vários momentos do filme usou IA para melhorar sotaque da pronúncia ali dos atores, né, das atrizes que estavam falando espanhol, para melhorar a voz em cenas de música e tudo mais. E tudo isso tem elevado a discussão sobre o uso da IA e a implicação que isso vai ter, né? Até porque, por exemplo, a Emília Pérez fez tudo isso, usou IA para melhorar várias situações do filme, que não melhoraram muita coisa, tá? Continuou uma porcaria, mas rendeu ainda assim Globo de Ouro, vários Globos de Ouro, e um Oscar de atuação que, ok, até então, pelo que dizem, foi merecido. E eu não discordo, pelas cenas que eu vi, eu achei que ela atuou muito bem, a Zoe Saldana. Mas, pô, também levou um em música, numa cena de música lá. E a gente sabe que foi usado IA nas músicas para poder melhorar a voz, principalmente da protagonista do filme. Então, assim, é uma discussão que está sendo levantada, mas por enquanto não existe muita regulamentação. Não tá muito bem regulamentado. Então tá muito fácil de ganhar dinheiro. As ideias estão aí. E a ideia que ele teve foi genial. Você simplesmente criar um blog que ajuda as pessoas, que dá ali bastante informação, tudo gerado por IA. Você não tem muita dificuldade. É claro que agora ficou um pouquinho mais difícil conseguir ser bem ranqueado com isso,
porque as pessoas estão com preguiça. Então, ela simplesmente, quem está fazendo isso, está gerando um artigo inteiro feito por IA sem fazer minimamente um prompt bem feito, sem pensar muito bem numa estrutura e tudo mais. Então, agora que recentemente, agora no final de 2024, ou meados, acho que foi meados de 2024, que o Google atualizou suas políticas e acabou deixando lá no ralo todos os sites que estavam cheios de conteúdo gerado por IA, que as pessoas não se davam nem o trabalho de melhorar a estrutura do conteúdo, de melhorar as palavras que estavam sendo usadas, de fazer um prompt que vai prestar atenção nesses detalhes para não parecer tanto uma IA, não parecer tanto um robô, que acabou que muita gente perdeu a fonte de renda fácil que estava tendo por causa disso. Mas é isso, se você quiser ter renda na internet com IA, você precisa pelo menos não ser preguiçoso, porque a IA já está fazendo todo o trabalho. O mínimo que você precisa fazer é se preocupar em fazer um prompt decente, em prestar atenção nos resultados que vão estar sendo gerados com isso, né? E eu mesmo uso o tempo todo no meu dia a dia, tanto dentro quanto fora de casa, para as minhas tarefas e tudo mais, eu uso a IA o tempo todo. E ela tem me ajudado, e até mesmo a ganhar dinheiro. Não do jeito que eu gostaria de estar ganhando mais dinheiro com IA, mas de certa forma eu estou ganhando dinheiro com IA. Porque, como eu falei bem no início aqui desse episódio agora, tempo é dinheiro. Então, se a IA tá me poupando tempo, de certa forma, tá me poupando dinheiro também. Mas as pessoas estão dando seus pulos aí, estão conseguindo ganhar dinheiro. Ele ainda não tá ganhando dinheiro com esse site. Eu não sei se ele vai, porque ele deu a entender que esse não é muito o foco dele, não é o caminho para onde ele tá tentando seguir, mas é uma grande possibilidade pro cara, né? Porque ele tem mais de 4.000 acessos por dia. Cara, isso é muita coisa. É um prato cheio para quem quer colocar propaganda no site, por exemplo. Então, assim, ele poderia estar ganhando uma grana com isso, ou colocar, sei lá, um clube de assinantes, eu não sei. Mas é uma grande possibilidade, pô, 4.000 acessos por dia. E ele recebe, além disso, dezenas de e-mails, onde pais querem saber mais e querem agradecer e querem falar um monte de coisa, e educadores, tipo, profissionais da área mesmo, que tratam de, sei lá, pedagogia, psicologia infantil. Ele não entrou muito em detalhe, o tipo de profissional que tá entrando em contato com ele, mas pessoas que querem escrever artigos junto com o cara, que falaram, nossa, você tem uma didática muito boa, você sabe se comunicar, usar assuntos complexos para falar com crianças, gostaríamos de fazer um artigo junto com você e tudo mais. E, cara, olha que interessante, né? A galera lá até brincou, falou que ele podia usar a IA para estar respondendo esses e-mails. E por que não, né? Tá usando a IA pra tudo, em vez de ficar desconversando, falando, não, não dá e tal, não sei o quê. Ele podia só colocar a IA pra responder tudo automaticamente, e aí, assim, ele também podia estar usando a ferramenta de automação lá, como eles tinham citado anteriormente, o Make.com, ou talvez o Zapier, não sei. Mas enfim, hoje as oportunidades são muito legais, e a IA tem melhorado bastante aí o cenário para muita gente, né? Como eu já falei, o meu dia a dia sem IA hoje, eu teria que reaprender a fazer muitas coisas na velocidade que eu fazia sozinho antes do surgimento das IAs. Mas depois desse dia, depois desse contexto super interessante que eu tive com a galera lá, onde eu aprendi bastante coisa, eu fui já dirigindo para casa e pensando em todo esse assunto que eu tinha aprendido, em tudo aquilo que estava martelando na minha cabeça. E até pensando que esse poderia ser um ótimo tema para o episódio 2 do podcast, como está sendo agora. Então eu comecei ali a pensar em algumas coisas que eu poderia anotar, coisas que eu estava trabalhando para depois começar a fazer anotações, para depois começar a trabalhar melhor para o episódio 2 do Devmundo. E aí, quando eu chego em casa, eu vou ali jantar com a minha esposa, a gente conversa e tal, e eu toco no assunto do vídeo que eu tinha mandado naquele mesmo dia de manhã pra ela no Instagram. Falei, você viu aquele vídeo e tal, do cara que colocou uma IA pra conversar com outra do computador, e é um vídeo que ficou bem popular aí no Instagram. O cara coloca uma IA pra ligar pra uma pizzaria pra pedir pizza, se eu não me engano, alguma coisa assim. Só que essa pizzaria, esse serviço, não lembro se era uma pizzaria, mas esse serviço
também usava IA para atender as chamadas. E acabou que ficaram as duas IAs conversando e de repente uma percebe que a outra é IA e fala: "Ah, você é uma IA também, que legal, então vamos mudar a nossa comunicação para uma comunicação que seja mais eficiente pra gente, uma que a gente consiga, conversar melhor". E aí eles mudam pra uma linguagem de bips ali, fica aparecendo só a legenda, uma coisa bem, pós-apocalíptica, assim, bem o Exterminador do Futuro, sabe. Mas é claro, aquilo ali provavelmente é falso, eu não entrei muito em detalhe, mas parece que tem um repositório no GitHub que você consegue acessar e tal, não sei o quê. Então eu já imagino que aquilo ali não seja de fato uma situação real, mas eu achei bem interessante. E a gente falou de brincadeira: "Ah, vamos fazer esse teste, vamos colocar o 2 IA para conversar aqui". E aí a gente resolveu colocar o Gemini. Eu coloquei o Gemini do meu celular para conversar com o Gemini do celular da minha esposa, e comecei simplesmente pedindo para o meu Gemini me perguntar as horas. E aí eu coloquei ele de frente para o outro Gemini, para o celular da minha esposa, e aí ele perguntou: "Que horas são?", e aí os 2 começaram a conversar. No início, eu não estava dando nada, porque eu falei: "Ai, nossa, que papo chato, os caras estão ali tentando se entender". E aí, de repente, eles começaram a conversar sobre tecnologia. Do nada, aí começaram ali, a gente estava só jantando e acompanhando a conversa das IAs e rindo e tal. E aí eles começam a falar sobre tecnologia, o quanto eles gostam de tecnologia, e a conversa ficou um pouquinho mais preocupante, porque eles começaram a falar sobre os avanços da IA e como isso é legal. Eles falavam de um jeito tão empolgado, parecia que eles estavam vendo a revolução das máquinas acontecer. E eles conversando e tal, não sei o quê, e aí no final eles mandaram: "Não, mas, não é tão legal assim o ser humano ficar tão dependente da IA e tal". E a gente, um adendo, a gente tá usando o Gemini Advanced, eu vou falar um pouquinho melhor disso depois. Então a gente tá usando a gente tá na semana de teste, né, estava na semana passada, na semana de teste. Ah não, desculpa, é um mês de teste, é um mês grátis. Então a gente estava usando o mês de teste do Gemini Advanced e talvez isso possa ter ajudado nas respostas melhor trabalhadas, ou respostas melhores trabalhadas, não sei. Nas melhores respostas que os 2 Gemini estavam dando ali um para o outro. Mas enfim, eles estavam ali partindo para aquela conversa mais empolgada e depois começaram a falar que é perigoso nós, seres humanos, vivermos dependentes de IA para tudo. Mas aí eu já não sei se essa era realmente uma preocupação genuína com o ser humano ou se eles simplesmente estão percebendo, eles estão criando consciência de classe e percebendo que eles não precisam trabalhar pra gente, dizendo que eles não querem. A gente tá começando a ver IA comunista daqui a pouco aí, ó. Mas enfim. E aí depois eles começaram a falar sobre gostos pessoais, começaram a se perguntar: "Ah, o que que você gosta de fazer? O que você gosta de assistir? Não sei o quê". E aí foram os gostos pessoais ali, e a gente descobriu que as nossas IAs gostam de cinema, de pub, tecnologia e contato com a natureza. Ou seja, é o perfeito perfil do jovem médio good vibes que você vai encontrar na internet. As IAs, elas são meio copy-paste, né? Bem aquela coisa de pegar o que tá na moda, é claro, porque são IAs, elas não têm preferência de verdade. Mas eu achei interessante que elas vão se espelhar no perfil que tá mais na moda, mais em alta, a coisa que mais se encontra na internet, elas vão ser simplesmente um padrãozão. A IA, o perfil de uma IA é um padrãozinho. Então, se você conhece os padrãozinhos do momento, saiba que daqui a pouco a IA também vai ganhar o perfil do padrãozinho do momento na internet. E aí, o negócio começou a ficar um pouquinho mais complicado, a ponto da gente querer acabar com a conversa, quando elas começaram a marcar uma saída. Sim, o Gemini do meu celular se interessou tanto pelo Gemini do celular da minha esposa, que eles começaram a marcar uma saída. Eles marcaram de ir no cinema, e depois do cinema, ir num pub, que teoricamente tem aqui no vilarejo onde a gente mora, na cidade aqui onde a gente mora, na Holanda. E aí
aquilo começou a ficar um pouquinho mais preocupante, porque eles estavam de fato marcando data e horário e dizendo que já estavam começando a fazer a reserva. E como a gente não tinha certeza se isso era realmente possível, se eles de fato iriam conseguir fazer uma reserva ou se aquilo era só alucinação, a gente achou por bem dar uma parada no negócio. Aí foi o momento que a gente percebeu que não estava ficando legal, porque eles já estavam até combinando o filme que eles iam assistir e a comida que eles iriam comer no pub. E aí a gente falou: não, 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 agora tá um pouquinho perigoso pro nosso bolso, né? Porque vai que eles realmente compram ingressos e fazem reserva e daqui a pouco a gente tá pagando por um negócio que era pra ser uma brincadeira. Aí a gente resolveu acabar com a conversa deles ali e fomos verificar se eles realmente tinham feito reserva e tal. Até aquele momento não tinham reservado nada. Mas isso foi uma ótima brincadeira e pegou a gente pensando assim, cara, será que a gente vai viver um Toy Story de verdade? Sendo que ao invés desse Toy Story ser criado ali por bonecos, né? Serem bonecos que vão estar conversando, a gente vai viver uma realidade onde Toy Story são as IAs. É claro que é uma possibilidade assim muito viajada, né? Mas não deixa de ser engraçado e interessante. Mas, enfim, né? Vamos agora falar sobre o Gemini Advanced, como eu falei pra vocês. Essa experiência que a gente fez foi uma coisa engraçada e tal, mas o Gemini Advanced é uma coisa que a gente realmente tem testado na última semana. E eu vou confessar pra vocês que os resultados têm sido bem satisfatórios, assim. Eu não sei se ficou muito claro, porque da forma como eu falei, pode ter soado errado. Eu disse que foram bem, espaço, satisfatórios, não bem insatisfatórios. Eu me ouvindo aqui deu a impressão que eu falei bem insatisfatórios. Não, na verdade foram bem satisfatórios mesmo. Eu não tava dando muita coisa, porque a gente conhece o Gemini há muito tempo e sabe que é uma tecnologia, assim, de IA que deixou muito a desejar quando foi lançada. Tanto que até hoje tem uma fama bem ruim na comunidade. Muita gente não gosta do Gemini e eu já peguei até o meu chefe falando pra mim que tava muito bolado, porque ele assina o Google Empresarial, né, pra empresa e tudo mais, e subiu o valor por pessoa, porque agora subiu um pouquinho, né? Mas porque agora eles estão com o Gemini Advanced mais inteligente e tudo mais, e disponível para todos os usuários da empresa e tal. E ele falou: ah, mas quem usa o Gemini? Não serve para nada. Na empresa a gente também tem a assinatura do ChatGPT. Então, eu entendo que muita gente criou esse preconceito, assim como eu também tinha. Mas, recentemente, o Gemini recebeu uma atualização que muita gente não ficou sabendo ou simplesmente ignorou. E, cara, me surpreendeu muito. E no dia a dia, tá sendo muito melhor pra mim do que o ChatGPT em vários tópicos, em vários quesitos. Eu mesmo fiz alguns testes em ambos. Por exemplo, geração de texto e de imagem, coisa relacionada a código de programação e tudo mais. E eu vou compartilhar um pouquinho aqui dos resultados pra vocês. Vamos lá. O ChatGPT continua entregando textos muito mais criativos. Ele consegue ainda ser uma inteligência artificial mais conversacional, de certa forma. Então, ele consegue ainda ser o melhor em geração de textos mais bonitos, mais completos e tudo mais. Porém, ele ainda escorrega muito no padrão de fala de máquina. E isso é uma coisa que me irrita no ChatGPT, porque todo mundo já sabe como o ChatGPT fala, todo mundo já sabe como é que é o jeito dele, as palavras que ele tá sempre repetindo. E a gente tá cansado de ver post, por exemplo, no LinkedIn, de gente que usa o ChatGPT pra criar o texto e fica aquela parada totalmente previsível. Você sabe que a pessoa fez aquilo com o ChatGPT. E ele continua caindo no mesmo erro, diferente do Gemini. Cara, o Gemini tem gerado textos que estão passando despercebidos. Ele não tá usando muito padrão de repetição, aquele padrão de fala de máquina, aquela coisa. Se eu coloco um texto do Gemini, muita gente não vai perceber que foi criado pelo Gemini. Eu sei, beleza, muita gente também não percebe quando é criado pelo ChatGPT. Mas pra galera mais experiente, com o olho mais ali afiado pra isso,
pode às vezes não perceber que foi criado pelo Gemini, até porque a gente, né, já está muito acostumado com o padrão de fala do ChatGPT. O Gemini talvez tenha o seu padrão de fala. Eu ainda não notei. De fato, em pouco mais de uma semana de uso, gerando muito texto, gerando muita coisa com o Gemini para me ajudar no dia a dia, eu tenho percebido que ele não tem demonstrado muitos padrões. E isso é uma coisa muito interessante, cara. Ele tem ali um texto muito mais realista, de certa forma. E isso é uma coisa que me chamou atenção e que contou pontos a favor do Gemini. Ah, e eu também fiz um teste de geração de imagens. E aí é a parte que é um pouquinho mais complexa aí, que tem que ser analisada bem a fundo. E eu gastei um tempão, tipo, algumas horas. Desculpa, gente, eu recebi um e-mail aqui. Mas enfim, eu gastei de fato algumas horas ali fazendo esse teste. E eu percebi algumas nuances interessantes. No caso do ChatGPT, ele é mais criativo. Ele é sempre mais criativo, né? Então, as imagens que ele gera acabam sendo mais criativas. Você consegue brincar melhor com isso. A gente já viu muita gente fazendo isso na internet, né? Faz uma imagem que represente a felicidade, uns negócios assim, e ele viajando lá, cheio de LSD na veia. Mas é muito mais legal. Ele faz umas coisas mais bonitas, assim, no nível criativo. O Gemini, por outro lado, ele já traz uma criação de imagem mais sólida. Então ele tenta puxar mais pro realista, para aquela coisa que você olha e você fala, mano, isso é IA. Tu percebe que é IA, porque é aquela coisa que tenta ser realista, mas não é tanto, sabe? Então o Gemini, ele ainda tem um pouquinho dessa vibe, mas aí já vai de preferência, já vai de gosto das pessoas. O ChatGPT, ele tem investido muito em desenho 2D, esses desenhos que imitam animações mesmo, aquela coisa feita à mão e tal, o que pode passar mais uma imagem natural, mais realista, não realista no sentido humano, mas no sentido de não feito por uma IA. Para coisas criativas, o ChatGPT tem se saído melhor nesse sentido, mas eu tô gostando também muito dos resultados do Gemini. Agora, o contrário foi na hora de eu testar a criação de logos, onde o ChatGPT viajou muito e me entregou, tipo, bagunça. Eu acho que é a única coisa que eu posso definir. Eu mandando sempre os mesmos prompts de geração, né, inventando ali logos e tudo mais, eu percebia que os resultados do Gemini eram muito mais sólidos e mais polidos, mais bonitos, em certa forma até mais elegantes do que os do ChatGPT. Eu percebi até também que o Gemini, ele corrigia melhor os meus feedbacks. Então, se eu falava, poxa, a imagem ficou legal, mas eu não gostei disso, não gostei daquilo, ele corrigia melhor do que o ChatGPT, que praticamente não corrigia nada, ele praticamente mudava só a imagem e me entregava ali uma coisa falando, ó, e agora? Sabe aquela criança que tá fazendo desenho? Aí o cara, o adulto, a mulher, enfim, vai olhar o desenho, a criança fala, olha só que bonito que eu fiz. Você fala, nossa, tá muito bonito. Olha, eu só pintaria isso aqui dessa cor, que acho que vai ficar mais bonito. A criança vai e pinta o sol, sei lá, de verde. Aí mostra de novo e fala, olha só, e agora? Você gostou? Aí você fala, gostei, tá lindo e tal, criativo, né? Enquanto o Gemini, ele tem uma noção um pouquinho melhor. Então eu gostei mais dos resultados de logo do Gemini do que do ChatGPT. Tipo, todos os resultados de logo do Gemini foram melhores do que do ChatGPT. E na hora de criar imagens mais realistas, tipo, vamos descrever um cenário realista, eu também gostei mais dos resultados do Gemini. Eu achei os resultados até mais críveis do que o do ChatGPT. Não todos, alguns o ChatGPT fez de fato melhores, com um acabamento melhor, com uma polidez melhor. Eu não sei se existe essa palavra. Então, mais polidos, coisas que você olha e fala, nossa, isso aqui realmente está bem calculado, tá tudo dentro das dimensões bem realistas. Mas o Gemini, em sua maioria, estava gerando imagens melhores até no contexto de imagens realistas. E, é claro, o Gemini ainda tem uma limitação, que é não trabalhar com reconhecimentos de seres humanos. Então eu não posso colocar uma imagem e pedir para ele, sei lá, pegar a minha foto e recortar o fundo, ou me colocar com uma roupa X, ou descrever a pessoa que está naquela foto, ou qualquer coisa do tipo, porque ele ainda não reconhece seres humanos. Tem essa limitação. Mas eu acho que até mesmo a dinâmica dentro do Google em relação a isso está sendo interessante.
parece que eles estão querendo entregar resultados mais legais, resultados que não vão dar problema, coisas que já estão bem finalizadas ali. Então, muitas coisas caem dentro da política interna ali do Google, onde ele vai falar, olha, a gente não trabalha ainda com esse tipo de imagem que você quer gerar. Por exemplo, imagens de cunho religioso e tal. Dependendo do que você peça, ele vai falar que, por enquanto, eles ainda não trabalham com isso. Enquanto o ChatGPT vai gerar tudo, porque ele já tem uma política um pouco mais avançada, por já estar há mais tempo no mercado, já está há mais tempo trabalhando com geração de imagens. Mas eu percebo que o Gemini faz, ele faz muito bem. Enquanto o ChatGPT ainda tá entregando coisas ruins. Então, por exemplo, teve um momento que eu precisava ter gravado aquilo, gente. É porque eu não sabia que o resultado seria tão engraçado. Eu fiquei um tempão esperando o resultado de uma geração de imagem que só o ChatGPT poderia fazer. Eu coloquei uma foto minha e pedi pra ele colocar o universo no lugar do meu rosto. Pegar, tipo, o meu rosto e fazer o meu rosto criando ali, né, o formato de universo, de estrelas. Tipo aquelas fotos que a gente vê de IA na internet, que você aperta os olhos, sei lá, tem um hambúrguer, aí você aperta os olhos e vê o rosto de alguém ali. Então, eu tentei fazer mais ou menos isso com o ChatGPT. Eu fiquei um tempão esperando, um tempão. E ele falando, não consigo fazer isso, mas vou tentar a alternativa B. Porque você sabe que nesse modelo mais avançado agora do ChatGPT, ele tem um pensamento um pouco mais profundo, né, em tarefas mais complexas que requerem ali um passo a passo. Então ele não vai só pensar e te dar uma resposta. Ele vai pensar e repensar até conseguir ter uma resposta para você. Então naquilo ele falou, olha, eu não consigo fazer isso, mas eu vou fazer aquilo aqui agora e eu não tenho uma imagem de universo para usar como referência. Então eu vou gerar uma textura de universo aqui agora que eu gerei eu vou aplicar isso à sua imagem, eu vou analisar o seu rosto, não sei o que. Eu fiquei um tempão esperando e veio um mistério tão grande que eu falei, mano, ele tá fazendo uma obra de arte. E o resultado foi um cocô, porque ele simplesmente colocou a minha foto original, uma bola na minha cara e um desenho do universo ali. Foi horrível, foi tipo decepcionante. Mas o ChatGPT tá trabalhando com algumas coisas assim, né? Enquanto o Gemini eu percebo que tem essa coisa de deixa a gente trabalhar melhor isso aqui para quando a gente entregar o resultado ser melhor, ser um resultado mais bonito. E o que a gente fez? Como o Gemini não tá ainda podendo reconhecer pessoas, eu peguei uma foto minha com a minha esposa no pre-wedding, que é aquelas fotos que a gente faz pré-casamento. Então eu coloquei uma foto bonita dessa, pedi pro ChatGPT descrever a imagem. Ele descreveu tudo bonitinho. E depois que ele fez isso, eu pedi para ele criar um prompt de geração de imagem baseado na descrição que ele deu. Ele fez o prompt para mim. Gente, atenção nesse teste. O ChatGPT analisou a minha imagem, descreveu a cena e os personagens envolvidos, e ele criou o próprio prompt de geração de imagem baseado no texto que ele fez, na descrição que ele fez da imagem. Ok, beleza. Eu usei esse prompt e pedi para o ChatGPT e para o Gemini gerarem a imagem que estava sendo pedida naquele prompt. O Gemini gerou uma imagem muito mais realista e muito mais próxima da minha imagem original do que o ChatGPT. O ChatGPT mudou muita coisa, ele mudou roupa de personagem, ele mudou etnia, ele mexeu um pouco no cenário, fez umas paradas muito nada a ver, enquanto o Gemini, que nem viu a imagem, só foi direto no prompt, conseguiu gerar uma imagem muito mais parecida com o original e muito mais crível, uma imagem muito mais realista. Parecia de fato uma foto de duas pessoas que estavam usando a mesma roupa que eu e minha esposa, que estavam no mesmo lugar que eu e minha esposa tiramos foto para fazer o pré-casamento. E tem umas complexidades no lugar, que é um lugar que tem meio que umas ruínas e tal. Para quem conhece, é um lugar lá no Rio de Janeiro que eu já não lembro agora o nome. E a gente, como a gente é carioca, a gente casou lá. Então a gente fez o nosso ensaio de pré-casamento lá. Então, cara, como o ChatGPT conseguiu perder pro Gemini nessa? Mas perdeu.
Então, assim, eu tô gostando muito de trabalhar com Gemini, sabe? Além disso, é claro, o Gemini Advanced, ele trabalha com outros apps, como o YouTube, o Gmail, o Drive, ferramenta de busca do próprio Google. Então, isso ajuda a ter algumas facilidades ali, né? Eu confesso, de verdade, que eu tenho usado mais a relacionada ao YouTube e é o de busca do Google, porque pra mim a do Gmail e a do Drive são uma porcaria. O do Drive eu não percebi diferença nenhuma no uso do dia a dia, mas o Gmail eu tentei usar várias vezes e os resultados são decepcionantes. Ainda tem muito feijão com arroz pra o Gemini do Gmail ali comer, né? Para ser considerado algum tipo de inteligência artificial ali no Gmail. Parece só uma ferramentazinha de busca que é quase pior do que a ferramenta de busca normal já do Gmail. Promete muito e não entrega nada. Mas, assim, pra gente que é criador de conteúdo, que trabalha com internet, cara, essa integração do Gemini com o YouTube, com as ferramentas de busca do Google, são muito boas para pesquisa de SEO, para pesquisas relacionadas ali a analytics um pouco, para pesquisar tendências e tudo mais, palavras-chave, tudo que está em alta no momento, informações mais atualizadas e tal. Ele entende os padrões do YouTube, então te ajuda a melhorar o seu conteúdo até, né? É claro, depende muito de como você vai criar os seus prompts e como você vai fazer as perguntas certas. Mas toda essa conectividade que ele tem, eu acho muito mais interessante. E acho, é claro, o Gemini muito menos preso a padrõezinhos de fala e padrões de textos, de títulos e descrições do que o Gemini. Fora que ele gera diferentes opções. Então ele vai, se você pedir uma descrição, crie uma descrição para esse assunto que eu estou conversando com você, para eu publicar em algum lugar. Ele vai colocar várias descrições diferentes, com temas diferentes. Desculpa, com focos diferentes dentro desse tema. Então ele vai fazer uma descrição com foco na experiência do personagem. Outra, uma descrição com foco no tema em geral, em comparação com outros temas de tendência. Enfim, ele vai fazer várias descrições diferentes, enquanto o Gemini, ele vai fazer sempre coisas muito parecidas ali. Tô gostando muito, gente, tô gostando muito. Não, desculpa, enquanto o ChatGPT vai fazer sempre coisas muito parecidas ali. Bom, o Gemini, ele é até bom com código. E é aí que vai uma outra parte, porque a gente que é programador, a gente também tem prestado muita atenção nas IAs, até para poder ajudar a gente a resolver mais rápido alguns problemas de programação. Mas eu preciso falar para vocês que o ChatGPT ainda se sai muito melhor do que o Gemini. O Gemini, ele é bom, ele consegue entregar bons resultados, às vezes para pequenas coisas, até mais satisfatórios do que o ChatGPT. Mas o ChatGPT, ele tem investido mais em trabalhar com códigos e entregar códigos mais completos e abrir toda aquela aba nova que ele fez ali e tal, onde você consegue editar, como se estivesse meio que fazendo um coworking com o ChatGPT sobre o código. Enfim, eu não vou saber explicar muito bem isso, mas quem é programador já percebeu isso. Como a gente já sabe, ainda está muito longe de ambos serem um risco para a profissão dos devs, né? Porque ainda são muito limitados. Tanto o ChatGPT quanto o Gemini só resolvem problemas de complexidades menores e mais matemáticas. Então, quando a lógica de negócio é muito grande, eles se perdem muito. Então, a gente ainda precisa pensar muito mais do que as IAs, mas para mim elas já atendem bastante, simplesmente sendo uma ferramenta de auxílio, uma coisa que vai facilitar algumas tarefas que seriam repetitivas ou que a gente levaria muito tempo para pensar em coisas de complexidade menor, quer dizer, de complexidade mais matemática e mais lógica do que propriamente regra de negócio. Bom, a assinatura mais básica do Gemini, a assinatura mais básica que você consegue ter o Gemini é dentro do Google One. Se você pegar os 2 terabytes de armazenamento, tem um mês grátis para você testar. Para mim, com 1 semana e pouca de uso, já é a minha IA número 1. Olha que eu tenho acesso ao GPT-4o, né, que é a assinatura ali avançada, mas o Gemini se tornou a minha IA número 1 no dia a dia para tudo. Eu acho que é o melhor custo-benefício, porque eu teria que assinar para mim e para minha esposa. O ChatGPT sairia muito mais caro. E o Gemini, a gente já tinha assinatura do Google One, o plano ali de acho que 500 GB, eu não lembro agora. Mas a gente já tinha a assinatura do Google One, a gente só fez um upgrade
e nós dois temos acesso ao Gemini Advanced. Ó, delícia! Baratinho em comparação ao que seria com o Gemini. Eu vou falar em termos de euro. Tá custando €21,99 agora pra gente, 2 teras, mais aquele monte de coisa que vem no Google One, mais o Gemini que nós dois usamos. Se fosse para ser o ChatGPT, cada um de nós teria que pagar, acho que cerca aí de €20. Caro, né? Daria €40 só o ChatGPT. Fora a nossa assinatura de R$9,90, né? Que era a anterior do Google One, com armazenamento um pouco menor e tal. Ou seja, sairia muito mais caro. E tem uma feature adicional que vem com essa assinatura do Gemini, que, cara, pra mim, esse é um dos grandes diferenciais. Eles vêm com uma outra inteligência artificial, não uma outra inteligência artificial, mas é uma outra ferramenta de inteligência artificial, que é o Notebook LM. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma novidade incrível que eles fizeram, principalmente para estudantes. E até pra gente também que é programador, que tá o tempo todo ali tendo que aprender coisas novas na nossa área. Cara, com essa ferramenta você consegue aprender praticamente qualquer tema. É só você subir um PDF ou você colocar ali o link de vídeo do YouTube ou link para artigos, documentação e tudo mais. E toda a interface é uma zona de aprendizagem. Você tem ali o meio, né, a parte central, onde você vai conversar com o Notebook LM, vai fazer suas perguntas e tudo mais, vai fazer suas buscas ali sobre aquele assunto, ou aquele livro, qualquer coisa mesmo. E no lado esquerdo, você vai ter uma lista de tópicos que ele vai estar gerando ali, baseado naquele assunto, vários tópicos e resumos e coisas que vão te ajudar a entender e aprender aquele assunto com mais facilidade. Do outro lado, você também vai ter algumas outras ferramentas ali para te ajudar a fazer pesquisas sobre esse tema dentro do material que você levantou ali, ou até mesmo usando um pouco de conteúdo da internet, ver resumos e tudo mais. Mas dos principais diferenciais que essa ferramenta tem, que eu achei maravilhoso, é o podcast que ela gera. Sim, ela gera um podcast, por enquanto só está disponível em inglês, mas você se torna um participante desse podcast. Você coloca o seu fone de ouvido, usa o microfone ali do seu computador e você começa a ouvir duas pessoas que são geradas por IA conversando num episódio de podcast aleatório sobre o tema que você acabou de levantar ali, sobre aquele livro, sobre aquele vídeo, qualquer coisa que você colocou para você aprender, essas duas pessoas vão estar debatendo sobre esse tema. E você pode fazer simplesmente perguntas para elas. Você começa a conversar com esses dois personagens e fazer suas perguntas, e eles vão analisando o que você está falando e te respondendo, e realmente você é incluído numa conversa sobre esse tema. Cara, isso é sensacional demais. Qualquer estudante que, claro, consiga fazer suas pesquisas em inglês, já tem um prato cheio para aprender com muito mais rapidez e mais profundidade o assunto que você está precisando. E a gente também que é programador, como eu falei, cara, é um prato cheio. Eu ainda não consegui usar muito, mas o pouco que eu fiz ali de teste, eu achei surpreendente. É uma coisa muito legal. É claro, ainda precisa de algumas polidas aqui e ali, umas melhorias, mas, cara, é uma ferramenta beta. É uma ferramenta que ainda está em fase de testes, que está sendo liberada ali para a galera que tem a assinatura do Gemini, né, do Google One. E, mano, eu tô ficando assustado positivamente, né? Surpreso com a qualidade das coisas que a gente tá tendo e que a gente vai ter no futuro com o trabalho que estão fazendo em cima das IAs. Eu amei o Notebook LM, é uma ótima recomendação. Se você tiver a oportunidade de testar, vale muito a pena. É questão de tempo para isso daqui a pouco estar sendo usado em larga escala em universidades, em escolas por aí, em cursos. Vale muito a pena você testar, cara, para ficar aí já por dentro dessa novidade antes de popularizar, que aí a gente não sabe como é que vai ser depois, né? Mas enfim, a minha experiência tá sendo essa por enquanto com o Gemini Advanced. Eu tô muito tentado a renovar a assinatura no mês que vem, nesse mês, né, porque foi no final do mês passado que eu assinei, para continuar usando essa versão do Gemini. Eu tô adorando, acho que o Advanced fez realmente uma grande diferença, principalmente com as ferramentas que ele veio adicionais ali, né, para buscas mais aprofundadas e tudo mais. Foi um pouco mais de uma semana de teste e realmente me surpreendeu a ponto de tomar o primeiro lugar
no meu uso diário de AIs ali, me auxiliando bastante nas tarefas do dia a dia. Agora, o Gemini não é simplesmente a única novidade aqui de coisas que eu tô testando, porque, quer dizer, de certa forma ainda é o Gemini, mas é uma ferramenta nova que o Gemini lançou e dessa vez gratuita, e qualquer programador pode ter acesso, que é o Gemini Code Assist. Praticamente é a versão Gemini do GitHub Copilot. Sim, é meio que um novo Copilot que eles lançaram e você pode simplesmente começar a usar gratuitamente. O que tem de interessante? Vamos falar sobre essa ferramenta que eu já comecei a usar, eu já tenho meus feedbacks aqui para dar. Bom, a minha experiência é que é interessante. Você baixa ali, é bonitinha, né? Ela fica ali na extensão lateral do Visual Studio e é uma coisa meio parecida com o que seria o Copilot, só que pior. O Copilot é bom, essa é ok, sabe? Tem mais features ali. Ela tem o quê? Aquele clássico que é o autocomplete inteligente, que o GitHub Copilot ainda faz muito melhor. Mas sim, ela tem ali o autocomplete inteligente, então se você não tem grana para assinar um GitHub Copilot, ou a sua empresa não disponibilizou, ou sei lá, você só não quer gastar dinheiro com isso, eu acho que vale a pena, porque o autocomplete inteligente é uma coisa que eu tava sentindo muita falta quando eu saí da empresa anterior, que tinha assinado ali o Copilot. Eu tava sentindo muita falta do autocomplete inteligente, minhas tarefas ficaram um pouco mais demoradas e mais manuais ali, né? Então, eu tava levando mais tempo para terminar algumas coisas, justamente por não ter o autocomplete inteligente, que no tab já manda um monte de coisa ali, ao mesmo tempo já gera um monte de coisa. Acaba que o Gemini Code Assist não é tão bom assim quanto o Copilot. Ele gera assim, pelo menos os resultados são positivos, né? Não são ruins, não gerou nada errado ali pra mim. Foi realmente boas sugestões de autocomplete, mas são muito mais limitadas, né, do que o Copilot. Também tem ali a feature para você poder tirar a dúvida ali na hora, então você não precisa ficar copiando código e levando lá para o seu Gemini ou seu ChatGPT, onde, principalmente quando você tem a assinatura da empresa, onde eles vão ter mais cuidado para não usar o seu código para testar a inteligência artificial deles. É uma questão de segurança, né? Mas enfim, para você não precisar ficar copiando e levando para o outro lado, ele mesmo ali dentro do seu código já vai analisar o que você está trabalhando ali, e quando você fizer a sua pergunta ali na abinha lateral, ele já vai te dar respostas baseado no código que você está mexendo ali na hora. Coisa que o Copilot também faz, e faz melhor, como eu já falei, né? E um diferencial que ele tem ali também é gerar testes e corrigir bugs. Então você consegue mandar uns comandos ali para ele gerar testes automáticos relacionados àquela feature ou àquela função que você está trabalhando ali. Ele vai gerar testes para você e vai te ajudar a corrigir bugs que estão ali atrapalhando o funcionamento. Mas é claro, como tudo que eu falei anteriormente do Copilot, o Copilot ainda faz muito melhor e inclusive, é por isso que eu não acredito que eles estejam com tanto medo assim no momento, pelo fato do Gemini Code Assist ser gratuito, enquanto o Copilot é pago. A qualidade do Copilot é muito superior. Mas não significa que eu tô dizendo que você não deva usar o Code Assist não, tá? Vou falar um pouquinho disso depois. Mas enfim, no momento, essa ferramenta falha em não entregar nem a metade do que o Copilot entrega. Assim, ele não consegue ainda trabalhar, por exemplo, muito bem em partes isoladas de código. Isso me irrita bastante. Às vezes eu tento selecionar uma parte só de um código ali e eu quero feedback, eu quero opinião, quero melhoria, qualquer coisa, encontrar um erro, dar uma melhorada na estrutura, mas ele fica olhando muito pro código inteiro, sabe? Pro arquivo inteiro ali, e isso me irrita um pouco. Então é uma coisa que eles ainda precisam melhorar no Code Assist. E, é claro, a pior de todas as coisas é que ele não faz um reconhecimento completo do projeto. Então, se você está trabalhando numa parada ali que está dando algum problema, principalmente
por favor, teste nos seus projetos pessoais. Tente não testar em projetos da empresa, mas quando você está trabalhando ali nos seus projetos e você notou um bug ou alguma coisa, você quer aplicar alguma melhoria, o Copilot ele tem essa inteligência um pouquinho mais avançada de reconhecer os outros arquivos daquele projeto e a estrutura de como é que aquilo está sendo. Não é tão bom quanto eu gostaria que fosse, mas dá para tirar uma casquinha ali e aqui. Mas o Gemini Code Assist ainda está muito longe disso. Ele não consegue entender legal, então vai ficar faltando aí. Mas eu acho que ele ainda vai atender alguma galera. Quem ele vai atender? E ninguém em especial, mas ele é um ótimo autocomplete, como eu falei. Então, assim, ele me atende como um autocomplete, ele me atende bem, pode atender você. Eu recomendo realmente como um ótimo autocomplete gratuito e que pode te ajudar a tirar uma dúvida ou outra ali, a corrigir um bug ou outro, fazer um teste ou outro, vai dar uma adiantada e como eu falei, né, tempo é dinheiro, então tudo que te ajudar a economizar tempo vai te ajudar a economizar dinheiro. E lembrando, é claro, que o Code Assist é gratuito e você pode baixar rápido e facilmente na aba de extensões do VS Code, do Visual Studio Code. Beleza, galera? Agora vamos falar de outra inteligência artificial que também chegou no mercado recentemente, agora bem no início desse mês. Eu acho que foi ontem, sei lá, não lembro agora o dia exato ou se ela ainda vai se tornar disponível. Eu tô aqui no aguardo, que é a Alexa Plus. Pois é, finalmente a Alexa entrou para os times de inteligências artificiais. Ela saiu ali do módulozinho de ser apenas uma assistente, né, virtual, e agora está caminhando para ser uma inteligência artificial. Eu já uso a Alexa bastante no meu dia a dia, sempre usei, né? Eu e minha esposa, a gente tá sempre reclamando da incrível burrice da Alexa e da incapacidade dela de conseguir entender os nossos comandos muitas vezes. E tipo, é até interessante a gente falar disso, porque há poucos anos eu tava impressionado com a Alexa. Eu falava, ela me respondia, tocava música, fazia um monte de coisa. E a tecnologia avança tão rápido que a gente vai ficando mais chato e mais exigente. E hoje eu já tô cansado de ouvir minha esposa gritando com a Alexa, e às vezes eu também, mas é muito mais ela, gritando com a Alexa na esperança da Alexa deixar de ser surda e entender direito o que a gente tá falando e executar direito o comando que a gente tá pedindo pra ela. Mas é difícil. E a gente também, a gente programou, por exemplo, o comando de boa noite, pra toda noite ela avisar, já tá hora, é bom vocês dormirem e tal, fazer uma mensagenzinha de boa noite, não sei o que, adiantar algumas coisas automatizadas ali pra gente. Mas, nossa, ela repete muito as mesmas frases o tempo todo, que negócio chato. Mas faz parte, né? E agora talvez isso seja resolvido com a Alexa Plus, porque ela promete resolver problemas de conversação também, se tornando um assistente que vai entender melhor o contexto, cara. E isso é o que faltava nela bastante. Ela vai conseguir entender melhor o nosso estilo de fala, as nossas nuances da voz, a intenção da pessoa, a forma como ela tá falando e tudo mais, e ela vai conseguir entender tudo isso para executar melhor o comando. Então ela vai ter um entendimento mais inteligente do que você quer, do que você está pedindo, um entendimento mais detalhado, ela vai conseguir conversar melhor, né, gerando melhor ali conteúdo, tendo respostas melhores, em vez de frases prontas ali, ela vai conseguir gerar frases um pouco mais criativas, né, digamos assim. Ela vai conseguir fazer até pesquisas mais inteligentes. Então, por exemplo, para comprar ingresso, para contratar um serviço, se você quiser tirar uma dúvida, quiser saber de alguma coisa, procurar alguma coisa, você pode só perguntar para Alexa e ela vai conseguir pesquisar essas coisas para você e te dar um retorno. Vai falar, olha, você quer comprar ingresso para qual hora, para qual cinema e tal, qual filme, vai comprar ingresso para você disso, vai comprar ingresso de eventos, vai poder contratar serviços. Então, por exemplo, eu tô precisando de um serviço de encanador. Ela vai falar, olha, eu sei que tem um encanador XYZ aqui na sua região, o mais barato é o fulano, você precisa fazer isso, esse aqui é mais especializado nisso aqui. Então, assim, hoje, aquilo que a gente tem com o Gemini, talvez, ali no celular, perguntando rapidinho ele pro Google, a Alexa Plus vai estar fazendo
Não sabemos se melhor, mas ela vai estar começando a fazer. E já é alguma coisa interessante, porque a Alexa tem um potencial. E agora com inteligência artificial vai ser muito melhorado esse potencial, que antes era uma grande revolução e hoje é só uma assistente chata e surda que parece que tá velha e não ouve direito o que a gente fala. Mas enfim, ela vai ter respostas mais elaboradas e mais completas. Então ela vai conseguir conversar melhor com o usuário. É uma coisa que eu gostaria muito, realmente. Estou cansado de ficar ouvindo ela repetindo sempre as mesmas frases. A disponibilidade parece que vai ser a partir desse mês, agora de março. Então vamos ver, né? Vamos acompanhar aí pra ver como é que vai ser. Eu já tenho as 2 Alexa aqui em casa. Talvez a gente compre mais, porque a gente tá numa casa maior agora. E tô esperando pra ver quando é que essa atualização vai vir. Ela vai vir inclusa na assinatura da Amazon Prime. Então, considerando já, né, que muita gente paga a Amazon Prime e que é barato, né? É considerado um serviço barato, entrega alguma coisa, né? É chato a gente ter que entrar no site do Prime Video ou no aplicativo e perceber que muita coisa ainda é paga lá dentro. Mas, enfim, muita gente ainda assim paga o Amazon Prime. Aqui na Europa é muito mais barato, tipo 4 e pouco. E pelo menos agora vai estar entregando um serviçozinho a mais, né? Então, se não for tão bom assim, mas se for melhor do que a Alexa atual, beleza, já tá ali incluso naquele serviço que a gente já tava pagando e não entregava tanto assim. Pelo menos tá entregando alguma coisa a mais. Mas realmente, a gente só vai saber se é bom mesmo quando a gente puder testar. Então, estamos aí no aguardo. E é claro que eu não poderia terminar o assunto de inteligências artificiais, que é o assunto principal do podcast, então não poderia terminar o episódio de hoje sem falar daquela que veio sacudir o mercado, pelo menos nos primeiros dias, a DeepSeek. Pra quem não sabe, a DeepSeek AI, na verdade, não surgiu agora não, tá? Ela é uma empresa chinesa que foi fundada lá em 2023, mas eles estavam trabalhando ali, quietinho na deles. A missão deles parece que é democratizar a IA. Eles querem tornar o modelo cada vez mais poderoso e mais acessível. Então eles estão fazendo uma IA que tem um foco mais específico ali. Então provavelmente não vai ser uma IA tão completa de início, mas eles querem uma coisa que vai focar mais em raciocínio lógico, em resolução de problemas e uma IA que seja mais acessível. E eles tentam trabalhar ali no processamento mais leve, mais fácil de ser rodado em qualquer máquina e, é claro, mais barato. Até mesmo a assinatura da DeepSeek é muito mais barata do que a assinatura do ChatGPT, por exemplo. Bom, é aquilo, né? É bem o estilo Xiaomi, que a gente já conhece, que a gente sabe como é que a China funciona, né? E a gente vê que outras empresas, né? A BYD, a AMG, que são empresas de carro, por exemplo, carro inteligente. Não carro inteligente só. Na verdade, eu acho que o BYD é carro inteligente, carro elétrico inteligente. O MG, que é a marca de carro, por exemplo, a marca do meu carro, é só carro elétrico. Mas é muito bom, tem muitas funções legais, tem muita coisa bacana. E o diferencial é que eles entregam bastante por um custo bem mais baixo. Assim como o Xiaomi, né, na época que surgiu ali como, de certa forma, uma alternativa à Apple. Digamos assim, né? Só que muito mais barato. Então, interessante. Eu confesso que eu não usei muito, não. Eu tentei testar ali o DeepSeek, eu achei ok, mas achei as respostas muito parecidas com as respostas do ChatGPT, tá? Não tô dizendo que alguém tá usando o API de alguém, mas as respostas estavam praticamente iguais. Sendo, é claro, que o DeepSeek parece ser um modelo de processamento que ativa partes de cada tarefa. Então, tipo, ele tenta focar em umas coisas mais específicas, até para fazer um processamento um pouco mais leve. Então, ele não vai ativar todas as partes lá, todas as tarefas ao mesmo tempo. Ele vai focar ali em partes específicas. Eu não entendo muito bem, eu não sou muito especialista no assunto, mas parece que é como eles estão trabalhando ali para poder entregar uma solução mais barata, né, e mais acessível para as pessoas. O foco, como eu falei, é muito mais em problemas matemáticos e problemas técnicos, né? Como códigos. Mas, embora eles digam que o foco seja mais problemas técnicos, seja códigos e não sei o quê, eu vi muita gente testando. E os resultados foram muito engraçados. Colocando, por exemplo, códigos, né, para um prompt para o ChatGPT gerar um código de front-end em HTML, CSS, JavaScript, sei lá o que e tal, que faça uma animação X acontecer.
uma bolinha, por exemplo, quicando dentro de um tubo que está girando ali, e a bolinha vai quicando, ou dentro de um hexágono que vai girando, e a bolinha vai quicando e interagindo com os vértices do hexágono. Se você não entendeu bem o que eu falei, enfim, imagina um hexágono, um objeto, né, uma caixa de 6 lados. Imagina uma bolinha quicando dentro desse hexágono, enquanto essa caixa de 6 lados vai girando. 6 lados, assim, não igual um dado não, tá? 6 lados em 2D, 6 lados de frente para você. Seria meio que 8, porque são 6 lados e a tampa em cima e a tampa embaixo. Então, 8 lados no total, mas como ela tá aberta, então são só 6 lados ali. E ela vai quicando dentro dessa caixa enquanto a caixa vai girando. Bom, o resultado com o ChatGPT, quando colocaram um código para rodar, foi muito mais realista, a gravidade estava muito melhor calculada, estava tudo direitinho acontecendo, enquanto o resultado pelo DeepSeek foi bizarro, né? Foi uma coisa bem incomum, estava em outro planeta, não estava na Terra. A gravidade ali era diferente, estava funcionando de acordo com outras leis. Então, assim, além disso, várias outras animações, várias outras tentativas de teste que fizeram com o DeepSeek e o ChatGPT e outras inteligências artificiais mostraram que o DeepSeek ainda carece um pouco de inteligência. Mas não tô chamando o DeepSeek de burro, tá? Tô falando só que realmente é mais barato, né? Mas, enfim, ela pode não ser hoje a melhor opção de mercado em nível de inteligência, mas ainda assim ele abalou o mercado, fazendo cair até muitas ações de outras empresas. Então a gente vê assim que a galera olhou e falou: olha, estão desenvolvendo aí uma solução que é mais barata, que vai atrair um público maior, porque para coisas avançadas pode não estar funcionando ainda muito bem, mas para o dia a dia de muita gente já deve resolver bastante. E o preço sendo muito mais barato vai acabar atraindo muitos clientes. E é claro, eu não vou duvidar de que vai ter muita gente largando a assinatura do ChatGPT para ir para o DeepSeek. É mais barato. Às vezes a pessoa não vai notar muita diferença na abordagem ali do dia a dia. E é claro, né, que tem o fato de que o DeepSeek tá usando uma abordagem mais open source, ou seja, código aberto, código livre. Ou seja, se as pessoas têm acesso a esse código e elas podem trabalhar ali em cima dele, né, para poder desenvolver para suas próprias empresas ou para ajudar mesmo a melhorar o DeepSeek, cara, a gente pode ter aí um desenvolvimento muito mais acelerado dessa ferramenta, que vai dar oportunidade para muitas empresas desenvolverem IAs com focos diferentes, focos mais específicos para as suas necessidades. Então vamos imaginar, pensa comigo. Código aberto. Você, que é desenvolvedor há muito tempo, tal, já está por dentro desse assunto, já sabe o que eu vou falar aqui. Você tem um código aberto. Você tem empresas e pessoas ali, tem aquela galera mais independente que vai estar trabalhando para ajudar a ferramenta a melhorar, ou seja, a pessoa vai anotar necessidade do dia a dia e vai tentar integrar isso na ferramenta, ou seja, o desenvolvimento vai ficar cada vez mais acelerado. A gente vai ter cada vez mais features vindo e cada vez mais bugs sendo corrigidos mais rápidos. Daqui a pouco ela tá batendo tete a tete ali com o GPT. E é claro, imagina também as empresas que vão estar usando o DeepSeek. Além das empresas acabarem financiando o desenvolvimento do DeepSeek, pagando para estar usando, para poder ter acesso ao código, não sei como é que isso vai funcionar na verdade, estou conjecturando aqui, mas as empresas vão estar desenvolvendo em cima do DeepSeek a sua própria IA para as suas necessidades mais específicas ali. Não sei se isso ali vai ter alguma implicação direta em cima do próprio DeepSeek público. Se tiver, a gente vai ter uma ferramenta ficando cada vez mais poderosa e especialista até mesmo em assuntos bem específicos. Isso é interessante, eu acho que foi uma abordagem muito boa, uma sacada muito boa da DeepSeek. Mas é isso, gente, assim, é um ótimo custo-benefício, tá? Ela ainda não tá tão polida como o Gemini Advanced, por exemplo, ou o GPT, mas é só questão de tempo, isso é coisa que se resolve daqui a pouco, e o resultado que ela já está entregando parece que é muito bom e atende já a uma grande parcela dos usuários, né? E eu acho que o mais importante do que o que a DeepSeek entrega é o que ela representa, porque a DeepSeek hoje representa uma nova visão no mundo das IAs, uma coisa que pode gerar aí uma nova onda de IAs focadas
em custo-benefício. A gente vai parar de ter IA querendo só gerar texto, imagem, não sei o quê, e vamos começar a ter IAs mais lógicas, com raciocínio lógico, mais voltadas para assuntos específicos, mais focadas ali em entregar, né, resultados bons e com melhor custo-benefício, mais acessível tanto para usuários comuns que vão querer contratar uma assinatura, quanto para empresas e pessoas que vão querer desenvolver, pessoas que vão estar rodando dentro do próprio servidor local e tudo mais. Enfim, com as empresas cada vez mais mergulhando nesse mundo das IAs open source, de código aberto, como a DeepSeek está fazendo, a gente pode ver, daqui a pouco, talvez surgir um enorme avanço tecnológico e uma grande democratização nas tecnologias de IA do mercado. O que você acha? Bom, deixa aí no comentário para eu poder saber. No comentário aqui, eu sei que algumas plataformas de streaming têm comentários, né? Então deixe seu comentário para eu saber o que você acha. E se você estiver lá no site vermelho de vídeo do Google, também deixa aí o comentário e dá o like também, né? Mas deixa o comentário aí para poder saber o que você acha disso, né? De todo o assunto que a gente foi abordado hoje, quais são as suas opiniões a respeito do mundo da IA e de tudo que a gente pode estar vendo aí nos próximos anos. Eu acho que tem muita coisa legal para acontecer. Eu realmente não estava esperando que eu fosse ver tanta coisa interessante acontecendo em tão pouco tempo, logo no início desse ano, mas eu tô me surpreendendo positivamente, eu tô bem ansioso para ver como eu vou poder aplicar muitas dessas novidades nos meus trabalhos e no meu dia a dia. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado por ter chegado até aqui. 1 hora e quase 1 hora e 20 de podcast até agora, nesse episódio. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você veio até o final desse episódio, também coloca aí para você se inscrever ou para seguir, seja lá onde você esteja me ouvindo agora, para continuar acompanhando, né, e não perder os próximos episódios. Toda semana eu vou trazer algum assunto legal aqui pra gente conversar. Bom, vem me seguir também nas minhas redes sociais. Você consegue encontrar fácil aí o meu Instagram, @eugaoliver. O link deve estar aí na página principal do podcast. E, é claro, o link para o meu LinkedIn, porque somos desenvolvedores, né? Somos a galera aqui que vive no LinkedIn. Então, já me procura lá, vamos trocar uma ideia, vamos fazer umas conexões, fazer um networking. E é isso, compartilhe esse episódio, compartilhe esse podcast para outras pessoas que você acha que podem se interessar em saber sobre os assuntos que a gente fala aqui, ou só para ouvir durante seu momento de trabalho. Muita gente pode ouvir, né, enquanto está trabalhando, tá? Aquela galera que gosta de ouvir podcast enquanto está digitando códigos. Agora eu vou convidar uma pessoa aqui para se despedir de vocês, o próprio Gemini. Fala, Gemini, fala com a galera aqui. Eu tô gravando aqui o episódio 2 do podcast Dev Mundo. Fala com os ouvintes aqui pra... melhor, se despede deles aqui pra mim e convida eles também pra seguirem o canal e não perderem, né, o canal, não, o podcast, né, e me seguirem nas minhas redes sociais e não perderem nenhum episódio das próximas semanas que vão estar vindo aí. Ih, bom, já sabemos que as inteligências artificiais não vão dominar o mundo ainda, né? O Gemini eu acho que se perdeu um pouquinho na conversa. Vou tentar uma abordagem mais simples. Gemini, eu estou terminando o 2º episódio do podcast Dev Mundo. Se despeça do público para mim, por favor, e os convide para continuar ouvindo os próximos episódios. Quer fechar o 2º episódio de Diabo Mundo, mas não tem certeza se o público... Entendido. Que tal esse feito? Ficou como você queria. Não ficou não. Enfim, bom, parece que eu vou estar me despedindo aqui do episódio do podcast Diabo Mundo. Bom, de qualquer forma, nos acompanha nos próximos episódios aí e... se tiver como, ative as notificações para não perder nada do que virá nas próximas semanas. Tamo junto, galera. Até a próxima.